sua pesquisa, você buscou rejeitar a visão exclusivista e singular que a tradição cristã sempre se empenhou em construir? Você buscou essa rejeição? Então, quando eu falo aí tradição cristã, a gente também precisa fazer essa segmentação, né? Vamos, grosso modo falando, esse é um texto que eu tenho preparado com o André, é um texto sobre as representações imagéticas dos paleocristianismos. Então, a ideia é a gente trabalhar ali desde a primeira representação até o quarto século. Então, a gente está falando ali de século 3 e 4. Século 1 e 2 você não encontra representação imagética dentro dos paleocristianismos. Desculpe. Quais foram as fontes que você pesquisou lá no seu doutorado? E você, quando você está falando de representações imagéticas, você vai buscar registros de imagens, talvez até nos subterrâneos lá de Roma. Como é que é isso? Esse artigo já está todo estruturado, está faltando só um detalhe do contexto funerário para a gente avançar nisso aí. Mas a primeira imagem que nós temos notícia de Jesus mesmo é uma imagem por volta ali dos anos 280, 270, 280 mais ou menos, portanto século III, numa cidade síria chamada Dura Europos. É uma representação imagética daquela cena de Jesus curando um paralítico. Então, pega a tua cama e anda e passa a pessoa andando com a caminha nas costas. É a primeira representação que a gente tem. Há um grafite romano, que inclusive é o logotipo da nossa revista lá do grupo da UFRJ, da revista, do periódico eletrônico que a gente tem, naquele meu movimento indo para a UFRJ, junto com o André, a gente construiu em 2000, a partir de 2007, 2009, um periódico chamado Revista de Estudos do Jesus Histórico e Sua Recepção. É uma revista online, gratuita, editada pelo Instituto de História também. Como é o nome da revista? Revista de Estudos sobre o Jesus Histórico e Suas Recepções. É o nome da revista. Se você puder me mandar o link, eu vou deixar na descrição. Tá bom. Tá? É a revista eletrônica que a gente edita, ela está em altos extratos, ela foi na última classificação, ela saiu como A4, ela era A3, agora está A4, então é uma revista que a comunidade acadêmica chancelou. Então, o nosso logotipo ali é um grafite romano do século I, que representa um corpo humano crucificado, e a cabeça deste corpo humano é a imagem de um burro, um animal mesmo, um burro. E aí a legenda escrita ao lado diz, eu não lembro, acho que é Anaximandro, Anaximenes, alguma coisa assim, adora o seu Deus. Então há uma longuíssima discussão se aquilo ali é uma representação da crucificação de Jesus mesmo, como um elemento fundante, mas em todo caso é apenas uma referência de um grafite romano do século I, mas de forma consistente a imagética desses paleocristianismos, ela começa já meados do século III em diante. Então, século I, século II, não existe representação imagética para isso. Esse é um dos elementos de demonstração como que esse movimento paleocristão, ele não tem, a fronteira dele está muito borrada ainda. Você não tem nada muito consolidado a ponto de, inclusive, gerar representação imagética para isso. Dito isso, então, eu devo confessar de forma envergonhada que a sua primeira pergunta eu já esqueci completamente. Eu fui para esse ramo Não, tranquilo. Eu fiquei curioso com relação às tuas fontes de pesquisa no doutorado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre elas. Uma vez eu fiz uma pergunta para um historiador aí, eu perguntei quais foram as fontes primárias e secundárias, ele falou que esses conceitos já não existiam mais. Como é que é essa questão das fontes? Olha, eu, de repente, não sei se a nomenclatura, eu conheço ainda essa nomenclatura primária e secundária, mas pode ser direta ou indireta, não faz diferença, mas a ideia dá para entender muito bem. Então, qual que é a documentação que parte? Aí eu vou te falar assim rapidamente num plano do trabalho. No capítulo 1 eu faço uma revisão bibliográfica, porque esse conceito homem divino, e aí, por que no livro sai Theos aner, a expressão em grego? Né? Theos, de Deus, e aner, homem. Em grego, quando você quer falar homem do gênero masculino, você fala aner, e não
Anthropos, né? Anthropos é um sentido mais de humanidade. Então, e quando você fala Andres, Andres é a figura masculina, mas no sentido de virilidade mesmo, sabe? Então por que sai essa expressão? Não é por um elitismo ou por um preciosismo da minha parte, é porque essa expressão, na longuíssima história da interpretação, ela é uma expressão, assim, nevrálgica, sabe? Um ponto de muita polêmica, de muita discussão. Então eu gasto cerca de 100 páginas ali fazendo o levantamento da antiguidade até o tempo que eu escrevi esse trabalho. Portanto, eu estou falando ali de 2015. Então, ao longo da história da interpretação, como que esse termo é entendido. Então, para este capítulo, eu fiz um levantamento de artigos, livros e tudo, para encontrar quais são as obras de referência sobre esse tema. Então, dá mais ou menos ali 30 e poucas obras, que, de forma cronológica, eu faço essa discussão. Como é que essa expressão Theos Anera aparece na Antiguidade e como que, ao longo já do pós-iluminismo, ela vai sendo construída no século, sobretudo no século XIX e XX, que há intensos debates muito, muito acalorados sobre esse tema. No segundo capítulo, que é o que eu faço aquela reconstrução do ambiente, então, ali eu mesmo tenho dificuldade de te dizer quantas fontes documentais eu utilizei, porque ali tem cultura material, então tem vasos, tem amuletos, tem moedas, tem monumentos públicos, assim como tem material de inscrições, material epigráfico. Então, há um corpus documental chamado Inscrições Gregas, que pega na bacia mediterrânea, num longo espaço de tempo, várias inscrições em vários locais. Então, essa é uma outra fonte documental, porque o tanto quanto foi possível, eu fui levantando essas documentações de natureza material, textual, imagética, para tentar reconstruir, tanto quanto fosse possível, esse ambiente desse contexto, né, da reconstrução histórica desse espaço, desse tempo e desse espaço. E no capítulo 3º, que eu faço a discussão pensando como que o apóstolo Paulo ele é inventado em Atos dos Apóstolos. Então, por que eu falo inventado? Isso é um conceito de Eric Hobsbawm e Terence Ranger, que escrevem um livro chamado A Invenção das Tradições, e eles explicam conceitualmente a ideia de inventar tradições. Então, o documento de Atos dos Apóstolos é um documento produzido não antes do ano 100, 120. Ele está mais ou menos ali no século II, portanto, cerca de 60 a 70 anos depois da existência da personagem Paulo. E este documento conta quem é Paulo. Só que ele conta coisas que o próprio Paulo nunca disse de si mesmo. Nós temos, por certo consenso acadêmico, que este Paulo histórico teria escrito 7 cartas. As outras 6, 4 certamente não são dele, 2 não são dele, mas não se sabe muito bem, né, a partir dos critérios. Então, Atos dos Apóstolos, por exemplo, se eu te perguntar, tem uma pessoa no século I caminhando, e essa pessoa caminhando, uma multidão se reúne e encosta na roupa dessa pessoa e diz que é curada de um mal. Estou falando de quem? Cristo. Pois é, em Atos, o autor de Atos diz que isso aconteceu com Paulo. Paulo chega a uma cidade, tem uma turma esperando, ele mesmo não vai pessoalmente, mas pegam a roupa dele e levam até essas pessoas. E essas pessoas ali disputando a tapa para encostar na roupa e são curadas. Isso é Atos contando isso. Então, será que não só isso, mas tudo o que está sendo dito sobre Paulo em Atos, o próprio não teria contado nos seus textos? Então, ele que produz, né, dentro desse certo consenso acadêmico, que produz 7 cartas, ele não teria relatado alguns episódios, as viagens de Paulo, aquele mapinha bonitinho que a gente tem, quem inventou aquilo foi Atos. Porque o que ele tem no horizonte dele são as construções de périplos, de viagens, por exemplo, que a gente conhece na Ilíada, na Odisseia. Você pega esse tipo de construção, né, narrativa, você observa isso muito lá. Então, Paulo mesmo, ele se dirige a comunidades diferentes, que ele diz participar, ou de alguma maneira organizar, ou intervir, mas ele nunca faz um relato dessas viagens. Quem constrói essa narrativa é em Atos. Então, o 3º capítulo, além do texto de Atos,
eu também busco outros materiais dentro da cultura mediterrânica desses séculos, a depender do documento, né? Do século I ao século III da Era Comum, mas antes da Era Comum também há documentos, para mostrar que há um estilo narrativo, um estilo redacional nesse contexto que constrói a imagem de Paulo. Portanto, inventa um Paulo que este Paulo de Atos nunca existiu. Ele existe enquanto uma construção teológica, enquanto uma metáfora histórica, mas concretamente aquilo ali nunca existiu. Não. Legal, legal. Ô, Daniel, você Sim. fez... Você... Pronto. Eu ia aproveitar para tomar uma água rapidinho, você voltou rápido. Toma uma água aí, porque tem um cidadãozinho aqui que estava querendo sair. Eu fui só abrir a porta ali, mas estamos prontos. É o quê? O filho ou um cachorro que tem aí? Não, é um gato que tem aqui, ele estava querendo sair. Eu fiz uma live aí que tinha um cachorro, ficava latindo o tempo todo, rapaz. Ô, Daniel, me fala uma coisa. Eu fico à vontade para perguntar isso no ar, porque eu perguntei para você se podia tocar nesse assunto na prosa prévia, fora do ar. Eu tenho por hábito assim, uma relação ética, tanto com quem assiste como com quem eu entrevisto. Claro, para mim isso é basilar. Você frequentava uma igreja protestante, uma igreja batista, foi fazer seminário, queria teológico, graduação, parece que você fez mestrados livres, livres porque não são reconhecidos pelo MEC, alguma coisa assim. E você queria ser pastor. Aí você mudou o curso da tua vida na medida em que você foi se aprofundando, suponho eu, nos estudos histórico-críticos. Eu queria te perguntar se, ao encontrar essas evidências históricas da inexistência de Paulo no livro de Atos, abalou a sua fé de alguma forma. Essa é uma discussão legal, porque até a gente trocando ideias fora do ar, a gente falou um pouco disso, né? Eu nunca vou para uma conversa, entrevista, programa, TV, nunca vou para lugar combinado algo, porque, bom, se você é um cientista e se propõe a fazer divulgação científica ou falar para o grande público, você tem que estar preparado. E eu também não gosto muito desse lance de escolher o que eu quero falar. Quer dizer, se a pessoa me convidou, ela quer ouvir o que ela está a fim de perguntar, não o que eu quero dizer. Se eu quiser dizer algo, eu que procuro um caminho para dizer o que eu quero. Então, eu penso um pouco assim, sabe? E aí o que acontece? Em sala de aula, sobretudo a experiência que eu tive lecionando na graduação do UFRJ, junto com o André, que foi meu orientador, enfim, é uma figura importantíssima, a gente experimentava muito isso em sala de aula, porque a gente lecionava nas disciplinas do curso de História, disciplinas optativas que tratavam desses temas. Então, uma disciplina era os evangelhos, outra disciplina era a história do cristianismo, outra disciplina, enfim, a gente ia no campo inserindo essas discussões no ambiente mediterrâneo antigo. E aí muita gente aparecia nas disciplinas ou em eventos que a gente organizava, a pessoa já de imediato chegava, ela não queria saber o que tu ia dizer. Ela chegava e te perguntava, você tem fé? Você é de alguma igreja? Você tem uma confissão religiosa? A partir dessa resposta, a pessoa já te rotulava. Então, olha só, se você entrasse para dar aula ou falar num evento, a pessoa te perguntasse se você tem fé ou não, pertence a uma igreja ou não, acabou. Tudo que você falar dali para frente não interessa mais para a pessoa, porque ela já tem a resposta sobre quem é você. Então, em alguns momentos, a gente sempre teve cuidado em transitar nisso, porque, de fato, é algo muito, muito difícil. E nesse cenário, eu te digo que, do ponto de vista da reconstrução histórica a partir dessa ciência, história mesmo, não é um movimento, ou melhor, reconstruindo a frase, a partir da ciência histórica, se alguém disser que a sua fé foi abalada ou perdida, é porque ela já vinha cambaleando há muito tempo. Por quê? Porque é constitutivo da definição de fé você ter a certeza daquilo que você não precisa de provas. Então, se você depender de um historiador para provar ou demonstrar a sua fé, irmão, tu já perdeu tua fé há muito tempo. Se você precisa de algum discurso científico que dê razão da sua fé, sinto muito em te dizer, mas o que você sentiu durante a sua vida nunca foi fé.
Então, Daniel, você está se referindo ao livro de Hebreus. Tem exatamente essa referência ali, né? Porque na própria etimologia da palavra, porque quando você fala que tem fé, que você é um crente, não significa que você está falando no campo semântico religioso. Você pode ter fé em muitas coisas. Você pode ter fé no centroavante do seu time.